Meu pai são imigrantes japoneses. Meu pai era técnico agrícola, formou-se técnico agrícola no Japão, e minha mãe, ela fez o curso secundário, casaram-se no Japão e vieram para o Brasil como imigrantes. E como naquela época a imigração tinha algumas condições, por exemplo, tinha que trabalhar inicialmente na lavoura cafeeira e tinha que ser um grupo familiar, ele trouxe consigo, além da esposa, uma irmã. E vieram para trabalhar na lavoura de café. Mas ele, como espírito irrequieto e empreendedor que ele era, ele não conseguiu ficar muito tempo, e já logo depois, na primeira oportunidade, ele deixou isso e foi empreender, digamos assim. Então começou dentro da lavoura, evidentemente, né? Algumas vezes adquiriu o terreno para plantar, outra vez alugou terrenos e foi, digamos assim, variando, né, nessa atividade agrícola. Nasci numa cidade chamada Guaimbé, que é uma cidade minúscula, hoje tem 5, 6 mil habitantes no máximo, que na época, inclusive, não era município, era um distrito. E comecei a frequentar o grupo escolar da época. Quando estava começando o grupo escolar, no primeiro ano, eu mudei para o norte do Paraná. Chegamos no Paraná, no município chamado Arapongas, também numa zona rural, numa chácara que era próxima. No norte do Paraná, uma característica era de que cidades são muito próximas às outras. Terminei o grupo escolar, aí fui para o ginásio em Arapongas, eu fui fazer o curso científico na cidade de Apucarana, que ficava a 20 quilômetros. Depois do científico, fiz o vestibular, passei e fiz 4 anos de ciências econômicas, uma faculdade pública, estadual. Terminando a faculdade, eu deparei com um problema. E agora, a minha profissão de economista, na época, 1966, 67, era uma atividade não muito rentável e, primeiro, a oportunidade de trabalhar na área era escassa. Aí eu resolvi fazer, então, a faculdade de Direito. Aí fui para Londrina fazer a faculdade de Direito. Por felicidade, quando estava no 3º ou 4º ano de Direito, eu estava gostando muito da faculdade de Direito e percebi que essa seria o meu ramo doravante, advocacia. E fiz isso. Formei, peguei um código, uma máquina de escrever e montei o meu escritório de advocacia. E aí, em 6 meses, eu estava fazendo a minha independência econômica. Um dos concursos que eu fiz foi para fiscal de tributos federais. Mas, na época, tem uma coisa que me favoreceu. E eu tinha começado a lecionar na Faculdade de Economia, que era a prata da casa. Então, eu lecionei Direito Tributário, aí fiz um curso de especialização, depois dei aula de legislação social, enfim, trabalhando como advogado e como professor, e fazendo o concurso, isso me facilitou bastante. Eu acabei passando, que era um concurso difícil na época, que era de fiscal de tributos federais, hoje chama auditor fiscal do Tesouro, né? Na época, quando fui fazer o concurso de fiscal, que tinha que fazer em Curitiba, e eu morava em Apucarana, tinha o escritório em Apucarana, eu passei na frente do Banco Central. Aí vejo um cartaz dizendo concurso do Banco Central. Tinha mais de 120 candidatos para 2 vagas. E eu fiz o concurso sem preocupação nenhuma. Aí passaram-se os tempos aí, não sei quantos meses, eu chego na faculdade, aí tinha um colega meu, que era fiscal dos tributos federais da época, e disse, Tanaka, você passou naquele concurso do auditor de fiscal? Eu falei, não é possível. Passei? Ele falou, passou, está aí. Agora você vai ter que fazer a escola, a ESAF, em Brasília, né? Na época era 6 meses, se não me engano, que era a segunda etapa do concurso. Você tinha passado no concurso, mas tinha que fazer esse estágio de 6 meses lá. Falou, você passou no concurso. Eu falei, não é possível, porque tinha prática de contabilidade nesse concurso.
E eu falei assim, olha, eu fiz economia, mas contabilidade prática eu nunca trabalhei, né? Nunca trabalhei no escritório de contabilidade, análise de balanço, não sei o quê, só teoria, um pouco de teoria, e eu estava advogando. Falei, olha, mas que sorte ter passado nesse concurso. Eu fui para o meu escritório de advocacia e eu tinha um estagiário meu, que hoje é juiz do Estado. Ele falou assim, eu falei para ele, olha, eu estive ontem na faculdade para lecionar e o colega me disse que eu tinha passado naquele concurso. No dia seguinte, eu recebo um telefonema do delegado do Banco Central, em Curitiba. O senhor passou no concurso, o senhor tem 30 dias para assumir. E eu passei meu escritório e fui para Curitiba. Um dia abri um concurso para juiz estadual. Fiz a inscrição, passei no concurso, me chamaram. Aí eu telefonei para o tribunal e falei, olha, eu não vou assumir. Eu preciso fazer um requerimento. Eles disseram, não, o decreto está publicado no Diário Oficial do Estado. Se o senhor não assumir no prazo de 30 dias, caduca. Falei, mas é assim que funciona? É. Então, tudo bem, não vou tomar posse. Aí, eu tive a felicidade, hoje eu digo que é felicidade. Eu fui assistir e prestigiar a posse dos meus colegas, na qual eu deveria estar tomando posse. Não é que eu voltei de lá com o pensamento, será que, e eu fiz o concurso, eu não queria ser juiz? Pensei 2 dias. Aí eu tomei uma decisão, se eu me arrepender, vou arrepender de algo que vou fazer. Aí eu telefonei, olha, eu quero tomar posse. Ele falou, não tem problema, desse prazo ainda que o senhor tem, é só o senhor pedir o dia que nós marcamos o dia e o senhor pode tomar posse. Eu falei, não, então marca o dia. Tomei posse e felizmente não me arrependi. Fiquei 8 anos na Justiça Estadual. Como juiz estadual, só pedi uma vez uma remoção. Naquela época, além da remoção, tinha a tal da promoção de entrância para juiz estadual. Então você começava como juiz na entrância inicial, que é a cidade pequena, uma comarca pequena, e você era promovido para uma entrância intermediária, que era uma cidade maior, e depois para a entrância final, que era em Curitiba. E naquela época com um problema. A nomeação de entrância para entrância, essas promoções, tinha que passar pelo crivo do governador que ele assinava. Eu tive que entrar 5 vezes na lista para ser promovido. Fui promovido, aí eu já estava 8 anos no Estado. Quando eu assumi Justiça Estadual, eu calculava mais ou menos o seguinte, para você chegar à capital, promoção de entrância a entrância, você ia demorar mais de 20 anos. Aí teve um concurso para juiz federal, que era só nas capitais naquela época. Aí eu falei, eu vou encurtar o caminho. Né? E fiz o concurso. Só que o concurso de juiz federal naquela época era muito, digamos assim, espaçado. Você fazia a primeira prova, né? Até você ser chamado para a segunda prova, às vezes demorava 1 ano. Eu fiz o concurso, não passei no primeiro concurso. Aí fiz mais uma vez, na terceira, se não me engano, eu passei, mas na terceira eu tive que estudar. Porque nos outros eu fiz assim, fiz a inscrição e ia fazer, porque demorava 6 meses para fazer a segunda prova, 1 ano para fazer a terceira, e para ser chamado para levava 2 anos mais ou menos para você terminar um concurso. E primeiro, você não estudava por quê? Você não sabia se tinha passado na primeira fase. Né? Fazia a segunda fase, você não sabia se tinha passado na segunda fase para fazer a terceira fase. Não dava para você programar o estudo. Felizmente hoje, principalmente na 4ª região, você já sabe quando começa e sabe quando termina. Naquela época era tudo aleatório. Aí eu fiz concurso, aí tive que estudar, mas não tive muito tempo para estudar. Estudei 1 mês, aí consegui passar nesse concurso. E aí eu acabei assumindo em Curitiba, porque eu já tinha apartamento em Curitiba, já era de Curitiba, minha mãe estava morando lá e tal, eu assumi em Curitiba. Na época, não tinha a classe do juiz substituto. Tudo era juiz federal.
Porque a Constituição de 79, a emenda constitucional de 79, tinha acabado com o juiz substituto federal. Era só juiz federal. Mas, em cada estado, tinha uma vaga que eles deixavam para o juiz federal ficar lotado para auxiliar a sessão judiciária, embora estivesse só na capital. Mas no Paraná tinha 3 varas ou 4 varas, né? E na época que eu entrei já tinha 6 varas. Então, tinha, digamos assim, então, um cargo de juiz federal em função de auxílio. Eu preferi ficar em Curitiba, porque eu tinha a minha estrutura toda lá já, e assim eu fiz. Eu fiquei no Paraná, mas nunca fiquei auxiliando praticamente, porque sempre tinha uma vara vaga, e eu fiquei sempre respondendo assim, em plenitude uma vara. E fiquei durante 12 anos na primeira instância, já com, digamos assim, 91. Portanto, com 3, 4 anos, eu já integrei o Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba, não é? Que deu uma grande experiência para mim. Fui diretor do foro durante 3 anos em Curitiba, na verdade porque o juiz que era diretor do foro, ele veio convocado para o tribunal, e eu então completei o mandato dele, mais 2 anos de mandato. Aí, depois de 12 anos, eu resolvi aceitar, né, a vir para o tribunal. E eu digo aceitar pelo seguinte: naquela época, quando você queria ser promovido, você não fazia inscrição para a promoção. O tribunal é que colocava na lista sem necessidade de você fazer qualquer requerimento. Era uma característica da Justiça Federal. Então, na ocasião, eu estava com crianças menores e a minha mãe também com um problema de saúde, com quase 80 e poucos anos e tal. Eu não pude, na primeira oportunidade, digamos assim, real, de eu vir para o tribunal, foi em 94. Mas antes disso eu tinha entrado já numa lista. Em 92, eu entrei na lista tríplice de merecimento para o tribunal. Eu nem esperava entrar, porque fazia 4 anos que eu estava na Justiça Federal, em Curitiba. Eu entrei em 87, em 92 eu era diretor do foro, estava participando do encontro de diretores do foro no Rio de Janeiro, quando algum colega me chegou e falou assim: olha, você entrou na lista para promoção no tribunal. Eu falei: eu entrei, tinha entrado eu, Rubens Haddad Viana e Ponzi. E eu recusei durante 5 anos. Meu filho já estava maior, minha mãe também já, que não precisava tanto cuidado quanto eu estava dispensando na época. Eu aceitei o convite de vir para o tribunal e vim para o tribunal. Eu fui coordenador dos juizados especiais, né? Fui diretor da escola, fui corregedor e depois acabei alcançando a presidência. Então, praticamente quase todas as atividades administrativas eu tive a oportunidade de exercer, né? Eu terminei a presidência, daí 3, 4 dias eu me aposentei, né? Somos hoje conhecidos como o Tribunal da Inovação, né? E são várias inovações que nós fizemos, né? Não só essa, digamos assim, vara da conciliação, mas tivemos, por exemplo, a vara itinerante, que nada mais é do que uma estrutura de uma vara que presta auxílio a uma vara necessitada, com ou não especialização. A tela TRF que é extraordinário, né? Hoje, tem advogado que não acredita que ele pode acompanhar um julgamento no tribunal estando lá, não é, no seu computadorzinho, ao vivo. E no setor de comunicações também, né, o videoal faz parte desse setor de comunicação. Tudo isso é possível, foi possível e é possível em razão da tecnologia. Sempre gosto de ressaltar. Tivemos oportunidade na administração, né, da criação do GEPROC, que foi a introdução, né, digamos assim, no EPROC, de um sistema para facilitar e melhor desenvolver, digamos assim, o trabalho dentro
dessa área. Não teria razão de não editar o livro eletrônico, o e-book, né, nosso, com tamanho desenvolvimento da tecnologia no nosso tribunal. Como não poderia deixar de ser, então também a nossa revista é totalmente eletrônica. Nós estamos, digamos assim, acompanhando a tecnologia, a necessidade, né, que tem dos novos usuários até, utilizar essa tecnologia até para o seu lazer ou para o seu aperfeiçoamento ou, né, conhecimento. Aliás, uma coisa que eu fiz também na minha gestão foi consolidar, né, o Sejuscons. Participei de várias inaugurações para pudesse atuar bem e tal. Eu estive em várias localidades inaugurando o Sejuscon. Elaboramos e colocamos em prática a nova Intra, né, que também decorre da utilização da tecnologia. Aproximar mais os, né, servidores de toda a região, inclusive. Então faz parte, digamos assim, da eficiência da comunicação, né, entre qualquer organização. O que nós fizemos é consolidar várias coisas que foram feitas pelas administrações anteriores, com um aspecto interessante que houve o reconhecimento de tudo isso. Tanto que nós recebemos o prêmio Inovare. O prêmio Conciliar é Legal, né? 2 prêmios Inovare na região, certo? Selo Diamante, certo? Selo Diamante, que foi concedido pelo CNJ. Tudo isso foi feito com um trabalho, dedicação, né, e inovação. Também facilitamos a vida dos peritos com o laudo pericial eletrônico. Consolidamos o SEI, e ela foi um carro-chefe nosso. Na minha administração, nós estendemos gratuitamente para os vários órgãos federais, inclusive para os tribunais superiores e para o Supremo Tribunal Federal e o CNJ. Né? Algo que foi desenvolvido pelos nossos servidores. Sem falar nas UAA, né? Que a nossa UAA, que acabou ganhando o prêmio Inovare, e principalmente hoje, né, com essa restrição de recursos, etc., consegue aproximar o povo, dar acessibilidade a ele, à Justiça Federal, sem muito custo. Isso tudo é inovação, não é? São tudo questão de gestão que você faz, graças à ferramenta, né, que você tem, que é o computador que revolucionou tudo, né? Processo eletrônico nosso. A memória deve ser preservada, né? É através da memória que nós sabemos o que aconteceu, né? E muitas vezes até não repetirmos o erro que nós cometemos. Então, eu tenho a plena convicção de que a preservação da memória é muito importante. Tenho certeza que essa preservação da memória vai continuar, nunca será deixada de lado, pela importância que ela tem por si só. Que hoje o mundo tem pressa. E nós não podemos conviver com processos demorados. Processo que leva 2, 3 anos ou mais para resolver um litígio. Tenho certeza que a Justiça Federal vai continuar sendo aquela justiça eficiente, moderna, rápida, que vai atender o anseio do povo. Nós estamos vivendo um mundo em transformação. O que era certo ontem não é mais tão certo hoje. Não só pela mudança de cultura, a mudança, digamos assim, a evolução da sociedade, mas uma coisa nunca muda, que é o reconhecimento que vem da eficiência, da dedicação, das coisas bem feitas. E é isso que nós fazemos.